é a imagem que você tem de um presídio? Uma espécie de forte contemporâneo, abarrotado até o telhado com os piores elementos da sociedade? Na verdade, esse é um contorno que as prisões começaram a ter, numa escala histórica, há pouquíssimo tempo. Nessa reportagem, vamos acompanhar a evolução do sistema prisional ao longo da história. A prisão enquanto espaço surge muito provavelmente no Egito Antigo, mas a gênese da punição enquanto uma ação corretiva remonta à Grécia, lá por volta dos séculos 4 e 5 a.C. É o que nos conta Danielle Allen, professora de Ética e Liderança na Universidade de Harvard e ex-colunista do The Washington Post, em um artigo chamado Punição na Atenas da Antiguidade, publicado no Centro de Estudos Helênicos de Harvard. Eis o que ela nos conta sobre como os atenienses lidavam com infratores da lei. Os atenienses não tinham dúvidas por que eles puniam. Era porque alguém tinha cólera de uma injustiça e essa cólera precisava ser resolvida. Principalmente a cólera de uma vítima carecia de punição, e os atenienses fizeram dessa ideia o centro de sua prática penal. Mas, ao contrário do que você talvez imagine, os atenienses não eram muito brutais em seus métodos. A doutora Allen segue. Os atenienses eram de fato lenientes em deixar que os condenados sob pena de morte pudessem escapar e se exilar. Mesmo os assassinos condenados, mantidos sob cárcere e aguardando execução, eram esperados que fugissem da cela e da cidade. O exílio não era uma saída fácil, mas os exilados poderiam se reestabelecer em outras terras, em alguns casos até ganhar cidadania em seu novo lar. A preferência ateniense pelo exílio no lugar da execução é a maior evidência do desejo pela punição como cura para todos os envolvidos no crime. Ao deixar a comunidade, o transgressor liberta a vítima e o promotor da cólera coloca um fim na disruptura social que assola a cidade, enquanto ele mesmo ganha a chance de começar uma vida nova em um contexto em que ele não é o foco dessa cólera. A punição, como entendemos hoje, com os contornos que conhecemos hoje, é algo que surge na Idade Média. Então, a gente tem alguns marcos históricos, né? A pena começa com o direito penal, com a vingança privada, né? Incumbia as famílias das vítimas, as próprias vítimas, a busca pela reparação, ali com base na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e o Estado não se miscuía nisso. Depois, de um segundo momento, o Estado passa, o crime deixa de ser uma ofensa à vítima e o Estado assume um protagonismo no crime. Agora o crime passa a ser uma ofensa ao soberano e não mais à vítima. Esse é um trecho da conversa que tive com Eduardo Benfica. O Eduardo é um advogado criminalista, especialista em ciências penais pela PUC do Rio de Janeiro e em direito penal econômico pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu. Ele também é membro das Comissões de Direitos Humanos e Assistência Jurídica e membro associado do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ele explica que, até o século XIX, a punição mais provável para um furto, por exemplo, não era o encarceramento, mas uma punição mais imediata e pública. Então o Estado avoca o direito de punir. Só que o Estado não punia, a gente tinha não punia da forma como a gente conhece hoje, né? A gente tinha lá a espetacularização do sofrimento, né? Os martírios, os esquartejamentos em praça pública. A gente tinha ali toda uma estética do sofrimento. A resposta a esse crime não é mais privada, ela passa a ser do Estado, né? Não tinha Estado ainda, como a gente conhece hoje, mas do soberano, né? E de forma espetacularizada, em praça pública. Era, não posso dizer uma mediatização, né? Mas era uma demonstração de poder do Estado. As penitenciárias, como conhecemos hoje, surgem nos Estados Unidos, no século XVIII, na forma de um prédio exclusivamente dedicado a deter criminosos. O próprio termo penitenciária vem da filosofia dos Quakers, que fazem parte dos protestantes ingleses e norte-americanos, de que a penitência leva à salvação. E isso acontece durante a propagação de ideais iluministas, que trazem propostas de punições mais humanas. É nesse contexto que surgem mecanismos como o panóptico, um dos pilares do sistema prisional hoje. O panóptico é uma concepção do filósofo utilitarista Jeremy Bentham,
cada cela fica visível através de uma torre central, permitindo que um único observador possa monitorar todos os prisioneiros simultaneamente. Assim, os detentos não sabem se estão sendo observados ou não, induzindo, em teoria, ao autocontrole e à conformidade. Eu conversei também com o Weber Lopes Góes. Ele atualmente faz pós-doutorado em História pela PUC de São Paulo, é professor de ensino superior da Faculdade Paulista de Serviço Social, membro do Centro de Estudos Periféricos da Unifesp e autor do livro Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro. Ele me conta um pouco sobre o surgimento da lógica do encarceramento, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então, a partir da 13ª emenda, que se começa uma política de encarceramento e, além disso, esse processo de encarceramento seria para responder às demandas da própria burguesia sul-americana, né, que tinha como finalidade o quê? Manter o processo de exploração da força de trabalho do afro-americano, mas agora no interior dos presídios. No caso brasileiro, o encarceramento ele toma uma outra conotação. A origem do encarceramento ela tem a ver com uma prática de disciplinarização do trabalhador no interior da Europa, tá certo? Aí nascem as casas de correções, que tinha como finalidade educar aqueles que eram vagabundos ou aquelas pessoas que foram expulsas do campo e foram levadas para a cidade, e lá essas pessoas eram submetidas, porque no interior das casas de correção eles eram trabalhadores, né? Eles aprendiam a produzir mercadorias que respondiam aos interesses do capitalismo manufatureiro. Com a ideia iluminista, com toda essa questão de valorização do ser humano, da vida humana, você ser responsável por esses horrores em praças públicas já não soa muito bem. Então aí entra uma frase que eu gosto muito do Foucault, que o Estado passa a não punir menos, mas punir melhor. É a economia do poder de punir. Mas aí essa virada iluminista acabou servindo não para acabar só com os horrores, mas para transformar esse horror num horror que não é visto. Join me here. Won't you be seated, please, ladies and gentlemen? Come on, Dr. Jaffe. Ladies and gentlemen, I would like to summarize for you the meeting that I have just had with the bipartisan leaders, which began at 8 o'clock and was completed 2 hours later. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, esse é um recorte da coletiva do Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, em 1971, no momento em que ele declara as drogas como o inimigo número 1 da América. É preciso entender que o processo da guerra às drogas não é um ponto único e específico no tempo. É um conjunto de políticas gradativas, entre as quais a própria guerra às drogas faz parte, que compõem um processo denominado por especialistas de supercriminalização, em que condutas que não eram anteriormente tipificadas como crime, agora são. E a gente tem apenas 3 gerações, né, desde a abolição da escravidão, e você pega que até poucos anos atrás, cara, o Código Penal previa crimes como vadiagem. Então, assim, o que é vadiagem? Então, a gente tem aquilo que a gente chama de a seletividade do sistema penal, né, do direito penal. E a seletividade, ela incide de diferentes formas. A gente tem a seletividade primária, que é na elaboração das leis. A gente tem no Código Penal, isso é um fato, a criminalização de condutas, uma criminalização política específica. O pessoal ainda tem essa ideia de o crime como bem e mal, né? O crime como um fator ontológico. Não, o crime é uma criação política. Você vai ver que a criminalização das pessoas pobres, né, da classe trabalhadora, ela estava muito pautada nessa lógica, né, dos pequenos furtos e etc. Né? O Brasil também tem uma história de proibicionismo, né, do uso de drogas, né, desde o final do século XIX e atravessando, você tem uma tradição de criminalização, né, de produtos que eles consideravam, por exemplo, os eugenistas consideravam como venenos sociais. Quando se abole a escravidão no Brasil, se você pegar ali, e também com o surgimento da Primeira República, né, que se deu em 1889, em 1892 nós já vamos ter o Código Criminal. Esse Código Criminal que, de certo modo, já preconizava ali o quê? A criminalização da capoeira, das benzendeiras,
das religiões de matriz africanas, do modo geral. A partir do estabelecimento pelo presidente Richard Nixon de agências como a Drug Enforcement Administration, que é conhecida pela sigla DEA, para reforçar a aplicação da lei, há um aumento de recursos para a aplicação de penas mais severas contra os infratores dessas leis antidrogas. É essa abordagem, enfatizando repressão e criminalização, que leva a um aumento significativo das prisões por crimes relacionados às drogas, e a maturação desses problemas sistemáticos do sistema prisional de hoje, como é a violência, a formação de facções criminosas e a superlotação. E é nesse contexto, com a intensificação das políticas antidrogas que aconteciam nos Estados Unidos na década de 1980, que a guerra às drogas chega ao Brasil. Apenas como ilustração dessa importação brasileira de políticas públicas norte-americanas, o próprio DARE, um programa de combate ao uso de drogas na infância e adolescência, chega ao Brasil na forma do PROERD. Hoje, se você for pego pela polícia com 1 grama de maconha, isso em tese é um crime, tá? É um crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343, a Lei Antidrogas. A grande diferença é que esse artigo, ele prevê o crime de portar droga para consumo pessoal. E então tem uma diferença do tráfico para esse crime, né? Que esse crime não prevê a pena privativa de liberdade. Ele prevê penas mais brandas, prestação de serviço à comunidade, admoestação verbal, que é uma bronca, né, formal. É um crime, ainda é crime, mas você não fica preso. O grande problema é, a lei não prevê um critério objetivo para diferenciar o traficante do usuário. Ou seja, para o juiz ou para a autoridade policial, para a pessoa responsável definir se o cara é um traficante ou usuário, ele se atém a critérios subjetivos, como a condição pessoal do agente, as circunstâncias, o local do fato. Então, o que a prática nos mostra? Se é uma pessoa preta, periférica e que mora na comunidade, é traficante, mesmo com 1 grama. Mas, por outro lado, se é um morador da Zona Sul com 10 quilos de cocaína, é usuário. Porque, na realidade, essa criminalização perpetrada pelo Estado brasileiro, em especial tendo o discurso da droga, né, como um principal elemento catalisador para convencer as pessoas da importância do encarceramento, vai ocorrer, na realidade, ali no período da ditadura militar, ainda que timidamente, vamos lembrar, mas é no final da ditadura militar, a partir da década de 80, né, no final da década de 80, que se começa a utilizar o discurso de combate às drogas para criminalizar. Inclusive, o Brasil começa a importar essas ideias dos Estados Unidos, o Brasil começa a participar, inclusive, de conferências internacionais, né, da OMC, né, da própria ONU, né, conferência de Haia, para se discutir a questão do tráfico de drogas. A gente tem uma banalização da prisão preventiva. A prisão preventiva, em termos técnicos, ela é absolutamente excepcional. Só que hoje a gente tem uma banalização dela. Hoje a prisão preventiva é uma verdadeira antecipação de pena. Então, a gente tem pessoas que facilmente ficam 3, 4, 5 anos presas preventivamente para no final do processo serem absolvidas. É difícil pensar em toda essa estrutura de uma forma diferente a como ela é hoje. Afinal, ela existe há pelo menos 200 anos. E isso na forma que a conhecemos hoje. Justamente por isso, minha pergunta final, tanto ao Eduardo quanto ao Weber, foi que perspectivas positivas eles veem no futuro. Então, a luz do fim do túnel, que eu diria é o seguinte: primeiro, dentro dos quadros legais, é escutar os movimentos sociais e pesquisas já muito bem consolidadas que propõem outras formas de não criminalização e diminuir esse encarceramento seletivo que o Brasil tem sido aí teatro, tá certo? De um outro lado, é pensar quais as medidas também que a gente pode construir para que, de fato, a gente desocupe, ou melhor dizendo, esvazie essa quantidade de pessoas que estão presas e que não foram julgadas e que deveriam nem estar encarceradas. Hoje em dia, se você for numa audiência, o crime, por mais que seja um crime contra o patrimônio, é visto como uma ofensa ao Estado. E a justiça restaurativa é exatamente sobre isso. É sobre devolver
o protagonismo à comunidade. A gente falando de um estupro, de um crime mais violento, fica difícil. Mas nos crimes de pequena monta, a gente devolve com a justiça restaurativa, a gente compõe, a gente coloca a vítima e autor do fato para conversarem, para compor, entende? O espaço, a protagonismo é deles e não mais do próprio Estado. Então, a justiça restaurativa, ela traz isso, uma preocupação com as partes, não com a ofensa, o status quo, a ordem estabelecida.